Olá, família. Sabe por que eu me encontro falando dessa forma no vídeo anterior que foi postado recentemente, alguns momentos atrás, sobre essas situações? Por quê? Porque é o rico ficando cada vez mais rico através de tudo que eles possam se encontrar tendo, excluindo e usando e sendo multiplicado por causa da riqueza que eles possam se encontrar tendo. O que acontece? Passa a se encontrar tendo grandes juros e arrecadamento através dos juros que se encontram eles tendo todo mês. Então é eles gastando e usando e excluindo e fazendo o que eles bem entender, sabendo que sempre no final do mês eles passarão a se encontrar e retornando o que eles passaram a se encontrar gastando novamente em dobro. Então não tem necessidade de eles se encontrarem se preocupando, porque eles sabem que não faltará o que eles precisam se encontrar tendo em cima da mesa, conforme o desejo e a vontade deles de se encontrarem comendo algo, ou fazendo seja lá qualquer coisa que possa se encontrar, sendo possível através do que o dinheiro possa se encontrar proporcionando para eles. Eles passarão a se encontrar crescendo e expandindo. Não é inveja, é ganância ou ciúmes, ou de olho no que eles possam se encontrar tendo. Que Deus abençoe e continue multiplicando cada vez mais. Mas que eles possam se encontrar sabendo que o dinheiro não possa se encontrar sendo mais valor do que a simplicidade, o amor, o carinho e o respeito que precisa se encontrar sendo passado, transmitido e oferecido, seja lá para qualquer pessoa que possa se encontrar sendo dependente da sua aparência física, ou das suas vestes, ou do seu conhecimento, ou do seu estudo, ou da sua conta bancária, das suas condições financeiras. Porque aparentemente parece que não, mas tudo que se encontra sendo possível acontecer em nossa vida, tudo se encontra se tornando uma política. Mas parece que eles se encontram achando ou transmitindo que não se encontra tendo conhecimento a respeito sobre isso. Porque não é somente no dia de eleições que possa se encontrar através desse texto e dessas reuniões que eles se encontram fazendo e proporcionando para ver o que precisa ser feito, mas só ver e analisar e passar e transmitir, mas nada se encontrar fazendo a respeito do que precisa se encontrar sendo, através do que eles mesmos passaram a se encontrarem estudando, pesquisando e falando e transmitindo para a população, para a humanidade. Aí eles passam a se encontrarem vindo, se encontrarem focando em uma outra coisa que eles possam se encontrar tendo grandes lucros e grandes rendimentos através daquilo que possa se encontrar sendo feito, mas infelizmente não é através do dinheiro que eles se encontram conquistando, acumulando e multiplicando todo mês em sua conta, mas sim através da simplicidade, garra, fé e esperança e trabalho das pessoas simples e humildes que possa se encontrar às vezes tentando fazer algo para que pudesse se encontrar realizando e mantendo seus sonhos vivo e ativo, né? E pulsando dentro de sua mente e de seu coração na intenção que pudesse se encontrar vivendo, presenciando e alcançando cada um deles mesmo, passando a se encontrar sabendo que não se encontrará sendo tão fácil quanto possa se encontrar aparecendo, aparentemente olhando ou falando e transmitindo para alguém os nossos planos, projetos e desejos que se encontramos sentindo naquele momento, ou como eu posso explicar, constantemente em nossa mente, em nosso coração, para que possamos se encontrarmos tendo que se apegar e acreditar e ir atrás. Aí então o que acontece? A gente passa a se encontrar, acumulando em pouco para aqueles que se encontram tendo condições de se encontrar colocando algo em sua conta, porque afinal de contas em grão que a galinha enche o papo, mas infelizmente parece que às vezes a gente não temos como vir se encontrar colocando nem sequer um grão em nossa conta por causa das condições e necessidade que possa se encontrarmos vivendo e presenciando em nossa vida. Aí não tem como descobrir um santo para cobrir outro, não tem como deixar de comprar o que precisa e suprir a necessidade, por mais simples que possa se encontrar sendo em nosso lar, em nossa casa, perante assim as condições que nós possamos se encontrarmos vivendo, nós e a nossa família, para que possa se encontrar acumulando e ajuntando
A não ser que possa se encontrar sendo possível de ganhar um pouco mais além do que aquilo que a gente possa se encontrar, às vezes, tendo em nossa mão, que passa até chegar ao ponto de se encontrar, às vezes, faltando para que possa se encontrar suprindo e resolvendo algumas situações, algumas questões que a gente possa se encontrar, se encontrando preocupado e procurando vir se encontrar, procurando uma forma, uma maneira de como vir se encontrarmos resolvendo aquela questão, aquela situação, que para muitos possa se encontrar, às vezes, sendo uma coisa tão simples e significante para eles, que possa se encontrar tendo uma opção e algum recurso e ajuda de alguém que possa se encontrar suprindo aquela necessidade através do amor, o carinho, o sentimento que passou a existir e se encontrar tendo a respeito daquela pessoa através da convivência, relacionamento que passaram a se encontrarem vivendo, né, e se comunicando no decorrer de tempo e de anos que se encontraram, né, vivendo junto ali, mesmo que não seja no mesmo lugar, no mesmo ambiente, na mesma casa, mas que tenha contato com frequentemente, né? Assim, conforme assim possa se encontrar um tempo, né, de poder se encontrarem se comunicando, tanto pessoalmente como através de uma mensagem, através de uma ligação, adapta-se aí conforme as condições possam se encontrar sendo favorável a favor dessas comunicações que precisam se encontrar existindo entre nós, para que possamos crescer, amadurecer e se encontrarmos, né, aprendendo e recardando algo que possa se encontrar, às vezes não fazendo tanta diferença e nos ajudando naquele momento que a gente passamos a se encontrar, diluindo, recardando, mas do decorrer de tempo passa a se encontrar, se diluindo em nossa mente, em nossos pensamentos, onde a gente possa se encontrar, tendo um grande benefício e uma grande ajuda futuramente lá no futuro, tanto no presente quanto lá no futuro, lá na frente, através dessas lutas, diversidades e aprendizados que se encontramos tomando, né? Tomando assim, não, aprendendo, né, a palavra certa, através da convivência que se encontramos tendo, através dessa relação que se encontramos tendo constantemente com as pessoas que se encontram ao nosso lado, ao nosso redor, dependente se elas gostam da gente ou nos odeiam, se elas querem ver o nosso bem ou a nossa queda, o nosso fim, a nossa destruição, a nossa morte. Nós não possamos se encontrarmos deixando que essas palavras negativas e ao contrário e oposta do que esperaremos que pudesse se encontrar vindo ao nosso favor através do que elas possam se encontrar falando e transmitindo através de palavras, mas infelizmente não tem como nós querer mudar as pessoas, mas sim tentarmos se encontrarmos tentando entender o motivo e a forma de elas se encontrar agindo, praticando e pensando daquela forma, naquele momento que ela possa se encontrar ali, transmitindo e passando conforme o que ela se encontra falando através de suas palavras que se encontram saindo de sua boca. Mas tem como a gente se encontrarmos tentando fazer algo para que ela possa se encontrar mudando sua forma e a maneira de se encontrar vendo as coisas, para que possa não se encontrar vendo às vezes ela se tornando tão grande, que possa se encontrar às vezes ela se sentindo com medo e acuada de se encontrarem resolvendo e passar a se encontrar achando que possa não se encontrar sendo possível resolver os seus problemas, suas questões, aí passa a se encontrar, transmitindo e passando essa incerteza e essa insegurança que elas se encontram sentindo para outras pessoas, para que elas possam se encontrarem, não se sentindo sozinha no meio de uma grande multidão, sem recursos, sem expectativa de poder se encontrarem alcançando o que elas gostariam. Então elas passam a se encontrarem lançando essas maldades e incerteza e insegurança que elas se encontram sentindo dentro de si, dentro delas, que elas se encontram alimentando, criando e mantendo dentro delas mesmas. Aí passa a querer transmitir para nós através do que elas se encontram falando e transmitindo através de suas palavras, atitudes e reações que elas se encontram tomando a respeito da situação que ela possa se encontrar, porque não tenho certeza que possa se encontrar não sendo tão fácil quanto possa se encontrar aparecendo, aparentemente olhando ou falando, mas não possa existir nada que não possa se encontrar sendo resolvido, selecionado e colocado o pingo em cima do i, as coisas se encontrarem sendo resolvidas e selecionadas da forma que a gente espera e gostaria que pudesse se encontrar sendo,
Mas para isso a gente tem que se encontrar tomando uma posição e uma atitude a respeito delas, para que somente assim possa se encontrar sendo possível. Caso ao contrário, ela não se resolverá sozinha, se não tiver o apoio e o abraço de quem realmente possa se encontrar ao nosso lado, que gosta da gente como nós somos, como pessoa, não pelo que possamos simplesmente passar ou transmitir ou oferecer através das condições financeiras, conforme as condições que possam se encontrar tendo no momento, ou talvez permanente para toda a vida, enquanto se encontrar aqui nesse tabernáculo de carne, frágil, sensível, e pecador, infelizmente, porque se encontramos vivendo no meio do pecado. Então possivelmente será impossível a gente não poder se encontrar sujando às vezes a nossa veste espiritual através dessas atitudes e reações que as pessoas se encontram tomando, através desse medo e desespero que elas se encontram tendo e mantendo na vida delas, por causa desse medo que elas se encontram se sentindo nelas ou ao redor ou ao redor ao lado de quem possa se encontrar às vezes ali se comunicando e possa se encontrar sentindo aquela energia negativa através de um olhar, de um toque, um aperto de mão, um abraço, de alguma forma possa se encontrar às vezes nos dando aquele calafrio que nós não sabemos às vezes distinguir por qual momento, por qual motivo que possamos se encontrarmos se encontrando, sentindo aquilo, até que possa a gente realmente passar a se encontrar entendendo o motivo qual passa a se encontrar sendo através da aproximação e a presença daquelas pessoas que possam se encontrar ali, cheia de legiões de demônios que se encontram seguindo e acompanhando os passos dela, como se encontrasse sendo a própria sombra delas, e elas possam se encontrar não percebendo essa energia por elas já se encontrarem anestesiada e dominada por elas. Aí é onde elas passam a se encontrar agindo e praticando dessa forma, que a gente sabemos muito bem qual passa a se encontrar sendo através dessas atitudes e reações que elas se encontram diferindo, para as pessoas, passando, transmitindo e atacando de todos os lados, de todas as formas. Então, a gente temos que passar a se encontrarmos tentando entender uma forma, uma solução de tentarmos resgatarmos essas pessoas através dessa simplicidade, humildade e respeito e crença e fé que se encontramos tendo no nosso Pai Altíssimo, único, suficiente, todo-poderoso, que se encontramos crendo e acreditando, para que possa se encontrar tocando e mudando e transformando essas pessoas e passando a se encontrar elas agindo e praticando de uma forma totalmente diferente, oposta dessa que se encontramos vivendo e presenciando elas praticando constantemente. Por mais que nós falamos algo na intenção que possamos se encontrarmos ajudando, elas passam a se encontrar se irritando, se irando cada vez mais com nós por achar que se encontramos querendo ter o controle e o domínio sobre a vida dela, mas sendo que não é bem assim. É porque ela que não está se encontrando, vendo com bons olhos, aí passa a se encontrar vendo totalmente diferente, oposto do que se encontramos transmitindo e falando através de nossas palavras, como a gente se encontrar sendo transmitindo, se encontrarmos sendo melhor do que ela, por não se encontrar agindo e fazendo o que ela se encontra fazendo, onde ela passa a se encontrar se rebelando e chegar ao ponto de ficar querendo manipular e criar algo que possa se encontrar nos atingindo e nos machucando e nos destruindo de alguma forma, seja através do seu próprio corpo físico, como através de legiões de demônios que ela possa se encontrar indo atrás, para que pudesse se encontrar lançando maldição através de feitiços, magias e bruxaria e a desgrama toda, que vocês possam saber das piores que vocês possam saber que existe nesta terra aqui, através dessas pessoas que se encontram trabalhando e praticando essas maldades todas através da vontade e o mandado do nosso inimigo de nossas almas, para que a gente passasse a se encontrar, às vezes se aliando e fazendo parte desse bando, de pessoas que possam se encontrar não tendo mais fé, esperança e crença em mais nada, e passa somente se encontrarem vivendo por viver, como se encontrasse se vegetando, por mais que possa se encontrarem se movimentando
e, né, indo de um lado para o outro, mas passa a se encontrar ali como não tivesse se encontrando, tendo domínio próprio mais, e passasse a se encontrar sem rumo e sem beira, sem saber realmente para onde ir, qual caminho seguir, aonde pretende se encontrar chegando, agindo e praticando dessa forma que eles se encontram agindo, através dessa maldade toda que se encontrou cegando eles de uma forma tão fora do comum e normal, que elas passam a se encontrar às vezes não sabendo nem quem elas são realmente, praticamente, e onde elas pretendem se encontrar chegando, através dos próprios pensamentos que elas se encontram às vezes não tendo nem mais o domínio sobre ele. Aí fica meio complicado e meio difícil de a gente saber realmente com quem se encontramos lidando e se aproximando e se envolvendo e, né, e fazendo parte daquelas pessoas, daquela convivência, daquelas pessoas que ali se encontram reunidos, só porque a gente às vezes possamos se encontrar achando que nós possamos nos encontrarmos sendo contaminados, mas desde que a gente se encontra colocando Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo na frente, com certeza nós não seremos atingidos, e isso passará a se encontrar, não se encontrará nos abalando e mexendo com as nossas estruturas e nos contaminando por a gente saber que se encontra, né, o Pai, Filho e Espírito Santo na nossa frente, guerreando e lutando e pelejando para que somente a vontade, o querer e o propósito deles possam se encontrar sendo feito, concluído e realizado e concreto na vida dessas pessoas que ele tem o desejo e o prazer de se encontrar resgatando e tirando desse lamaçal de pecado e dessa escuridão sombria que ela se encontra, que possa se encontrar, não encontrando ou tendo força para que pudesse se encontrar saindo, por se encontrar um grande labirinto, mas eles se encontrarem não possando se encontrar, ver nem sequer um pau na frente do seu nariz, por eles se encontrarem numa escuridão profunda, e passar a se encontrar somente sendo clareado aquele ambiente, aquele local, quando passa a se encontrar Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, através da nossa presença, que ali se encontra sendo usado por eles para que pudesse iluminar e poder, né, transmitir a luz necessária que eles precisavam se encontrar tendo para poder ver realmente o lugar que eles ali se encontram, que não é um lugar bonito, gostoso e agradável, que possa se encontrar, as pessoas se encontrando, tendo o desejo de se encontrar, e eles se encontrarem às vezes tentando vir, né, ter um estalo em sua mente, eles passaram a se encontrar e vendo de uma forma totalmente diferente, por eles ver com mais clareza onde eles se encontram ali, se envolvendo e se enfiando através dessas escolhas, decisões e atitudes que eles se encontram tomando, tanto através delas quanto através de pessoas que possam se encontrar induzindo e atraindo e puxando elas para aquele lado que seja. O inimigo de nossa alma, que veio para matar, roubar e destruir. Não foi isso. Não foi para isso que Deus o criou, mas infelizmente foi isso que ele passou a se encontrar, se tornando no momento que ele quis se tornar, ser mais do que Deus. E aonde então ele passou a se encontrar sendo lançado dos céus para a terra. Aí vocês veem o que tá dando aí, né? O que ele tá praticando e agindo e fazendo no meio da gente que aqui se encontramos. Por a gente às vezes demonstrar uma fraqueza e ele se encontrar vendo simplesmente uma brecha para que ele possa se encontrar tomando posse e o controle da nossa vida, e nós deixando de ser quem nós somos, como nós passássemos a se encontrar nem existindo mais, somente nosso corpo e a nossa matéria física que se encontra sendo usada e direcionada por legiões de demônios que se encontraram saindo lá das trevas, através desse portal do mundo paralelo e desse mundo aqui físico e humano e terreno que aqui a gente encontramos. Por isso que já se encontra dizendo na Bíblia que é uma luta espiritual, não é nem contra a carne e nem contra o sangue, mas infelizmente as pessoas estão tendo o prazer e o desejo de se encontrar derramando o sangue da sua origem, da sua própria semelhança, só por causa das coisas físicas, terrenas e humanas e materiais, por eles se encontrarem já desesperados por se encontrarem tentando alcançar da melhor forma e maneira possível e não conseguirem obter e alcançar, e passam a se tornar agindo de uma forma totalmente diferente, querendo ganhar na marra, através da brabeza, da maldade, né, através do mal que se encontram fazendo e causando contra as pessoas para que possam se encontrar
manipulando, amedrontando e tomando na maior cara de pau. Como eles achassem que se encontrasse tendo esse direito, mas infelizmente a gente acabamos às vezes, né, não concordando, mas dando para eles às vezes mesmo contra a nossa vontade, para que possamos se encontrar garantindo e mantendo o que nós se encontramos tendo de mais valor, que é a vida. Do que adianta querer brigar e guimpiar por causa das coisas físicas, terrenas e materiais, e depois acabar perdendo o que realmente importa, que é a vida. Então aquilo passará a se encontrar não tendo tanta utilidade e valor nenhum se você não se encontrar vivo para que pudesse se encontrar usando. Então deixe que leve, que Deus é mais. Que Deus passará a te dar força e saúde para que você possa reconquistar novamente aquilo que o inimigo tomou, para que possa vir se encontrar, não tendo mais possibilidade de se encontrar tomando, por você entregar a sua vida e do começo, meio ao fim, por completo nas mãos de Deus, para que somente assim a gente possamos se sentir protegido, amado e seguro através desse amor, carinho e amor todo que ele se encontra tendo por nós que cremos e acreditamos no seu amor, na sua existência, nos seus milagres, na sua proteção e transformação, através do que precisa se encontrar sendo mudado, que possa se encontrar não agradando e satisfazendo Deus, para que ele possa se encontrar tomando caminho, uma providência a respeito da situação. Você, eu e nós, a humanidade, possa se encontrarmos, por a gente se encontrarmos se apegando nas coisas que só possa se encontrar nos fazendo bem e alimentando e crescendo esse ego, né, que se encontra tendo dentro de nós, por a gente às vezes achar que o que a gente se encontramos tendo foi ganhado e conquistado por mérito e merecimento nosso, mas não, foi Deus que passou a achar graça e ter misericórdia, que passou a se encontrar abrindo os caminhos, usando pessoas físicas, terrena e humana, mas que passou a se encontrar sendo usado pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que pudesse se encontrar chegando o que precisamos, desejamos e pretendemos das mãos delas, das mãos de Deus, entregue para nós, nas nossas mãos, através das mãos delas, que se encontra sendo usada e direcionada pelo Espírito Santo, para que se encontram tendo conhecimento aonde possa nos encontrar, para que possa se encontrar chegando até nós e a vontade de Deus se encontrar e se cumprindo e se realizando e se tornando real e verdade, através dessa fé e esperança, expectativa e espera e luta toda que se encontramos tendo, através dessas diversidades de luta que se encontramos tendo que lutar e guiar com elas o tempo todo, constantemente. Tem tudo isso, então, que eu tenho a passar a dizer e transmitir neste momento para vocês através de minhas palavras, que aqui eu se encontro falando e publicando, para que chegue o conhecimento de cada uma de vocês que se encontram aí do outro lado da telinha do aparelho celular.